Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Ciribelli e na aula de hoje iremos falar um pouco sobre pesquisa de mercado. Mas afinal de contas, o que é pesquisa de mercado? Quais são as suas etapas? Qual é a importância de uma pesquisa de mercado para as organizações empresariais? Acompanhe comigo a mais uma videoaula. Para além da questão conceitual, importância e etapas da pesquisa de mercado, também vou apresentar a vocês algumas estratégias que as empresas podem e devem utilizar na hora de realizar a sua pesquisa de mercado. Mas afinal, o que é uma pesquisa de mercado? Bom, podemos defini-la como a forma organizada e objetiva de coletar informações de mercado. Ou seja, existe todo um planejamento feito para que a pesquisa de mercado aconteça, para que ela seja executada. E mesmo após a sua execução, existe toda uma etapa relacionada à tabulação dos dados e à apresentação desses dados. Então, existe todo um processo de início com o planejamento, execução e também a parte pós-execução seria o feedback das informações levantadas. Após processadas, analisadas e interpretadas, auxiliam na identificação de oportunidades, melhoram as informações e diminuem o risco das decisões de marketing. Então, para além das questões relacionadas ao conceito, também apresento a vocês um pouco da importância sobre a pesquisa de mercado, porque as decisões das organizações empresariais, elas devem ser pautadas por informações. E, obviamente, quanto mais informações e de melhor qualidade, melhor tende a ser o processo de tomada de decisão, ou seja, mais assertivo ele tende a ser. Isso basicamente quer dizer que as empresas conseguem ter melhores resultados com menos esforços. Isto é uma dos objetivos, uma das importâncias, uma das várias importâncias da pesquisa de mercado. Com relação às principais funções da pesquisa de mercado, eu posso desdobrar ela basicamente em dois eixos. O primeiro eixo seria relacionado às pesquisas relativas a produtos e serviços que uma empresa está oferecendo ao mercado. O outro eixo está relacionado aos mercados, ao comportamento do consumidor. Vamos iniciar agora com o primeiro eixo, onde a gente trata especificamente de produtos e serviços. Obviamente, ele tem uma relação com o mercado, isso não é separado, mas o foco aqui é avaliar o produto ou o serviço que a empresa esteja colocando no mercado. Para uma pesquisa de mercado, por exemplo, eu posso fazer projeções para lançamento de produtos e serviços. Então, quando a minha empresa está no processo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos que serão colocados no mercado consumidor, em geral são produtos diferenciados, são produtos que não são muito comuns ao mercado ou que têm alguma diferenciação, por exemplo, o lançamento de um veículo, lançamento de um novo eletrodoméstico ou mesmo de um smartphone. Eu preciso fazer pesquisas de mercado para saber se esse produto vai ser bem aceito ou não. É como se eu estivesse antecipando a opinião dos usuários, dos consumidores, ou pelo menos tentando aproximar. Eu posso também, a partir da pesquisa de mercado, criar melhorias de produtos e serviços existentes, basicamente em cima da pesquisa de pós-venda, da pesquisa de satisfação. Serão os meus clientes, meus consumidores que irão identificar quais são os pontos fortes dos meus produtos, quais são os pontos fracos, e a partir desse diagnóstico eu posso então fazer melhorias incrementais nos meus produtos ou nos processos dos meus serviços. Posso também trabalhar com novos empregos de produtos e serviços no mercado, ou seja, produtos que sejam diferentes, produtos que ainda não foram lançados. É um pouco o que a Apple fez quando ela resolveu, por exemplo, fazer o lançamento do tablet. Era um produto essencialmente novo, que não havia no mercado até então, que existiam eram notebooks ou mesmo smartphones, mas os tablets, que é uma espécie de intermediário não, é um produto novo, no mercado ainda não havia sido ofertado. Posso também fazer pesquisa de mercado para a posição dos produtos e serviços face à concorrência. É o que a gente chama de posicionamento de mercado,
que é um termo muito importante, é um termo nerval dentro da questão da administração mercadológica. Ou seja, como é que eu vou posicionar o meu produto dentro do mercado? Ser um produto de elevada qualidade, é um produto de preço mais competitivo, é um produto que tem um custo-benefício melhor em relação à concorrência. Então, eu preciso entender que cada produto ele tem a sua natureza, ele tem as suas características, e eu preciso, dentro dessas possibilidades de principais características avaliadas pelo consumidor, identificar algumas que a minha empresa seja mais competente do que os concorrentes e me posicionar adequadamente. Obviamente, o posicionamento de uma empresa pode ser frente ao concorrente, pode ser frente a outros produtos do setor, pode ser um posicionamento feito em cima dos meus clientes. Então, existem várias óticas de posicionamento que uma empresa pode fazer e são amparadas e ajudadas a partir da pesquisa de mercado. Também posso fazer teste de novos produtos ou serviços. Quando novos produtos são inseridos no mercado, eu posso fazer testes de degustação, por exemplo, que é muito utilizado principalmente em supermercado. As pessoas quando lançam, por exemplo, aspiradores de pó e algumas empresas, por exemplo, fornecem a determinadas famílias e usuários e monitoram como é que eles utilizam esses eletrônicos. Também é utilizado para verificar a preferência do consumidor, ou seja, o consumidor prefere qual tipo de produto, qual tipo de serviço. Você pode fazer testes com ele dando 5 opções de produtos e pedir para que ele escolha aquele que melhor lhe agrada e também pedir para que ele escolha aquele que lhe agrade menos. E, enfim, solicitar para que ele descreva os principais motivos, seja pelo agrado, seja pelo desagrado. E a denominação de produtos e serviços, até mesmo para você dar um nome, dar o slogan, definir todas as características de promoção desse produto, precisa, obviamente, estar alinhado com a pesquisa de mercado, que essencialmente busca extrair as principais informações do público-alvo para o qual o produto ou serviço se predispõe. Na pesquisa relativa a mercados, o que a gente busca essencialmente é estimar a quantidade do mercado que o meu produto possa atender ou não, e mesmo estimar a questão da oferta dos concorrentes, quem são eles, como é que eles operam. Posso também definir, qualificar e quantificar o comportamento, mas em termos qualitativos, o comportamento do consumidor, os seus gostos, as suas preferências e as suas opiniões. Nessa segunda vertente, a pesquisa de mercado concentra essencialmente nesses pontos. Acompanhe comigo mais esse tópico. Então, nas pesquisas relativas a mercados, eu posso, por exemplo, no primeiro item, fazer uma análise do mercado com referência ao consumidor. Como esse consumidor age, quais são os critérios de escolha que ele utiliza. Também posso avaliar a rentabilidade relativa a cada mercado, até para que eu possa ter um maior afinamento entre o produto e o serviço que eu estou ofertando com as características desse mercado. Por exemplo, qual é a renda desse mercado e a que classe econômica esse mercado pertence. Posso fazer também análise e interpretação de dados de mercado. Aqui, essencialmente, eu estou trabalhando com volumes numéricos. Eu posso fazer cruzamentos de informação, separar grupos de consumidores entre homens, mulheres, questão de gênero, ou mesmo com relação à idade, localização geográfica. Existe uma série de combinações que eu posso fazer para tentar identificar segmentos ou mesmo nichos de mercado. Estimação de mercado potencial. Mercado potencial é um mercado que pode vir a ser alcançado. São pessoas que têm essa demanda, que têm o interesse por esse produto ou serviço e que também tenham condições econômicas de adquiri-lo. Estimação da possível demanda de produtos ou serviços novos aqui para lançamentos de produtos e lançamentos de serviços. Pensem, por exemplo, em uma cidade do interior que não tenha um serviço de pet shop e alguém deseja implantar esse serviço nessa localização. Será que existe demanda suficiente para isso? Análise de mercado por zonas territoriais. Aqui a gente está considerando
questão basicamente geográfica, a localização geográfica das pessoas, né? Em termos de cidade, de estado, de país ou mesmo internacionalização de produtos. Questão da localização geográfica é uma excelente ferramenta para segmentação de mercado que deve, obviamente, ser combinada com outros critérios de segmentação. Fixação de cotas de vendas, onde você consegue, a partir daí, determinar, estimar quantidades a serem vendidas, tanto da sua empresa quanto do seu concorrente, inclusive determinando, nesse caso aqui, o market share, ou seja, a fatia de mercado de cada empresa dentro de um determinado setor. Condições de desenvolvimento da concorrência no mercado. Neste caso aqui, eu preciso entender de que forma a concorrência ou potenciais concorrentes podem ingressar nesse meu setor de atuação. Não só os concorrentes atuais, mas também a potencialidade deles crescerem e a possibilidade de novos concorrentes entrarem no mercado. Previsões de evolução do mercado, ou seja, esse é um mercado que está crescendo, que está diminuindo. A gente pode aqui fazer até uma invocação da matriz BCG, né, ou do ciclo de vida do produto. Afinal de contas, esse produto está numa fase de introdução, de crescimento, de maturidade ou de declínio dentro da questão mercadológica atual. E análise do mercado potencial de novas zonas de vendas, novas localidades. Nessa ilustração, estou apresentando a vocês algumas das etapas da pesquisa de mercado. Toda pesquisa de mercado deve começar com o objetivo da pesquisa. Por exemplo, o objetivo da pesquisa é analisar o comportamento do consumidor frente ao lançamento de um novo produto. Lembrando que esses objetivos devem ser muito bem claros e específicos. Objetivos muito amplos, eu não consigo ter profundidade na pesquisa. Então, toda pesquisa em termos de problema a ser respondido ou de objetivo a ser alcançado deve estar muito bem delimitado. A partir do esclarecimento, do evidenciamento do objetivo, eu passo então para o acesso aos dados que eu tenho disponíveis. É o que a gente chama de dados secundários. Informações que já existem na minha empresa, que são dados internos, são relatórios de vendas, de satisfação que eu já tenho junto aos consumidores, produtos com defeito, retornados, devolução, enfim, há uma série de informações que a empresa já levanta no seu dia a dia para outras finalidades, eu posso me apropriar delas. Ou então, além das informações internas, existem também as informações externas. São informações que eu posso coletar, por exemplo, no IBGE, no DIEESE, informações junto a revistas especializadas do setor. Enfim, são dados levantados para outras finalidades que eu posso me apropriar deles. Obviamente, esses dados externos eles vão ter uma relação menor com o meu objeto de pesquisa, mas eles podem, de alguma forma, contribuir. E aí eu preciso estabelecer o grau de envolvimento, ou seja, estas informações que eu preciso levantar, que eu preciso obter, elas são de grande importância, de intermediária importância ou de baixa importância para a minha empresa. Qual é o esforço que a minha empresa precisa dedicar para esta pesquisa? A partir disto, e considerando o objetivo da pesquisa, considerando os dados que eu já tenho disponíveis, eu penso o seguinte: olha, este dado já existe, ele já está disponível, seja internamente ou externamente? Caso sim, eu apenas vou organizar, tratar, tabular esses dados que a gente chama de dados secundários. Geralmente, nesse tipo de pesquisa, o meu grau de envolvimento costuma ser menor, ou seja, o meu esforço para obter informações de maior quantidade e qualidade já não são tão grandes. Porque nem tudo que a empresa busca obter de informação exige um esforço muito elevado, ou melhor dizendo, tudo exige um esforço, mas existem situações que são mais estratégicas e outras que são menos. Caso
os dados já existentes, né, esses dados secundários, não sejam suficientes para responder à minha pesquisa de mercado, que é nesse caso aqui, então a gente vai para a definição dos métodos de coleta de dados primários, que são aqueles dados feitos com os consumidores, ou mesmo com os concorrentes. Eu vou para campo. E essas pesquisas elas vão se dividir basicamente em duas possibilidades. A primeira possibilidade seria quali e a segunda possibilidade seria quanti, ou seja, uma pesquisa de natureza qualitativa, natureza não, uma pesquisa com relação ao tratamento dos dados de forma qualitativa ou de forma quantitativa. Após essa coleta feita juntamente com a coleta de dados secundários, internos e externos, eu passo então para a organização desses dados, né, coleta desses dados e organização desses dados, e por fim, concluir e recomendar. É aquilo que a gente deve sugestionar a partir dos dados levantados, tabulados, pesquisados e apresentados. Então, as principais etapas de uma pesquisa de mercado, começando com o estabelecimento de objetivos, indo para a definição do grau. A partir daí eu defino se eu irei precisar de dados secundários e primários. Toda pesquisa, essencialmente, ela vai ter dados secundários envolvidos, basicamente, e se a minha empresa achar que esses dados secundários não são suficientes, eu passo para os dados primários, seguindo pela questão da reunião desses dados, dessas informações, tabulação, organização deles em gráficos, em tabelas, em figuras, e por fim a apresentação e recomendações necessárias. Pesquisa pode ter diferentes focos, diferentes objetivos ou problemas a serem solucionados. Mas aqui estão os principais problemas de pesquisa, o foco de pesquisa para uma administração mercadológica, que são essencialmente identificar quais são as necessidades e desejos dos clientes. Mas isso não é apenas uma informação pontual. Por trás dessa necessidade, por trás desse desejo, existe um conjunto de informações que precisam ser levantadas e compreendidas pela gestão mercadológica. Temos também um outro foco, produtos e serviços desejados, o que as pessoas querem, o que as pessoas buscam. Pense, por exemplo, esse copo da Stanley, que é um copo relativamente caro, mas é um produto que, pelo visto, é desejado por grande parte da classe média e, em geral, também da classe A e B, e é um copo que tem uma facilidade de venda. Então, através desse foco de pesquisa, certamente teve alguma análise de demanda por trás disso, em cima, não apenas do produto em si, mas o que estava por trás desse produto, as características, aquilo que o consumidor realmente desejava. E o consumidor, em geral, ele não deseja um copo. O consumidor, ele deseja, nesse caso, uma bebida gelada. E é a partir dessa interpretação e dessa análise que foi lançado esse produto. Um terceiro ponto, também muito importante, é a análise da concorrência. Quem são os meus concorrentes? No que ele é melhor do que eu e no que eu sou melhor do que ele. Devemos pensar também na satisfação do meu cliente. O cliente está satisfeito, insatisfeito, e obviamente existe uma gradação entre muito satisfeito e muito insatisfeito. Eu preciso, inclusive, saber captar essas gradações, essas diferentes escalas. Posicionamento do produto. Já comentei com vocês que posicionar o produto é identificar qual é o ponto dele dentro do mercado, em relação aos seus concorrentes, em relação aos seus clientes, em relação a outros produtos da mesma linha. E também quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, ou seja, no que a minha empresa ela é boa, no que a minha empresa é ruim. Mas agora do ponto de vista mercadológico, pegando especificamente em cima dos produtos e serviços ofertados para os consumidores. E quais são as ameaças e oportunidades do mercado? Ou seja, o que o ambiente externo da empresa pode me afetar diretamente e no que ela me afeta de forma positiva e no que ela me afeta de forma negativa, que são as ameaças. Nessa perspectiva de administração mercadológica e mesmo de gestão estratégica, a gente entende que a empresa tem o seu ambiente interno, onde identificamos, nesse caso, forças e fraquezas,
no que a minha empresa é boa e no que a minha empresa não é tão boa, no que ela falha, e também um ambiente externo, caracterizado por questões econômicas, sociais, demográficas, culturais, ambientais, caracterizado pelos concorrentes, pelos clientes, pelos fornecedores, pelos parceiros. Enfim, tudo isso deve ser analisado para que eu possa identificar onde é que estão as minhas oportunidades e onde é que estão as minhas ameaças. Uma excelente ferramenta para identificar isso seria a análise SWOT, que vocês viram nessa disciplina e em outras disciplinas também. Bom, e nós vamos ficando por aqui, mas no próximo vídeo eu vou passar para vocês um pouco das etapas da pesquisa de mercado, também um pouco das características e das qualificações da pesquisa de mercado. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. Um grande abraço.